Olá, seja bem-vindo ao Sala de Visitas, que hoje vai falar sobre uma das doenças neuropsiquiátricas mais diagnosticadas em crianças e adolescentes, o déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno que atinge cerca de 5% da população infanto-juvenil. Para falar desse assunto, eu recebo o neuropediatra Abram Topchevski. Obrigada pela presença. É um prazer estar aqui. E também aqui comigo a neurologista Cleise Pereira de Castro Proa. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Bom, para começar então esse bate-papo, o que é o déficit de atenção? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é uma situação neuropsiquiátrica muito comum, a mais comum, né, que a gente encontra em crianças, adolescentes, e ela se caracteriza por uma tríade, né? Que são a impulsividade, a hiperatividade e a dificuldade de atenção. De certa forma, esse é um termo não muito correto para a questão do diagnóstico em si, porque o transtorno de déficit de atenção supõe que a criança não tem atenção, né? E a criança tem, só que para as coisas que lhe interessam, né? Para aquilo que é estimulante. Então teria que estimular essa criança sempre. Na realidade, as coisas que a criança fica mais tempo concentrada são situações que a estimulem, que sejam interessantes. Isso que é muito importante da gente perceber. Doutor, como faz esse diagnóstico de uma criança com déficit de atenção? Grande parte das vezes, essas crianças elas têm uma dificuldade em manter um foco numa determinada tarefa. Obviamente que as tarefas onde as coisas aparecem com mais ênfase são as tarefas escolares. Então os pais percebem, os professores percebem que essa criança ela pode ter foco para assistir TV, ela pode ter foco no joguinho, ela pode ter foco, ficar 2 horas lá no computador fazendo o seu joguinho sem problema nenhum, mas a gente percebe que na sala de aula, onde existem vários estímulos ao mesmo tempo, essas crianças têm dificuldade de prestar atenção, de manter um foco no professor, e isso vai ter uma interferência muito grande no aprendizado e na memorização. O professor tem um papel fundamental nesse momento também. Sim, o professor tem um papel fundamental porque ele é o primeiro que percebe essas dificuldades. Porque essas crianças, muitas vezes, elas não têm um desempenho que esteja na média do grupo. Elas estão aquém da média do grupo. Então, com isso, acaba ficando para trás na parte do aprendizado. Então, nesse sentido, o professor é o primeiro que percebe as dificuldades, aí ele vai trocar ideias com os coordenadores e, posteriormente, vão entrar em contato com os familiares para explicar a situação. E o que é interessante é que são crianças que têm uma inteligência normal ou muitas vezes acima da média. Olha. Então é muito complicado, né, uma criança que tem uma inteligência boa, uma inteligência normal, não conseguir acompanhar a sua série escolar, né? Ela ter dificuldades acadêmicas. Isso chama muita atenção. Afora o comportamento, né, que muitas vezes também prejudica essa criança porque ela não permite que as outras crianças prestem atenção. Agora, é natural que uma criança se interesse mais por um assunto do que outro, né? Goste mais do joguinho do videogame, do celular, do que, às vezes, uma aula. Sim. Então, como separar isso, né? Como entender o que é grave do que o que é normal? Não, o que acontece é o seguinte, você tem interesses diferentes a certas coisas, mas existem certas situações que você tem que ultrapassar aquela dificuldade, certo? O déficit de atenção não é uma situação que a criança se autocontrola, fala, não, eu vou prestar atenção e tudo bem, está resolvido o problema. Não é bem isso, porque existe uma disfunção bioquímica cerebral e por conta disso ela tem essa parte da dispersão, da desatenção e da falta de concentração.
não é um controle dela. Então, acontece muitas vezes na sala de aula e as crianças maiores, elas até verbalizam isso. Não, eu quero prestar atenção. Quando eu dou conta, eu já estou perdido, não estou mais prestando atenção e eu já estou viajando em outro planeta. Então, essa é uma dificuldade que a criança tem. Como são crianças muito inteligentes, e as crianças maiorzinhas, o que elas percebem? Elas começam a perceber as diferenças que existem entre elas e os outros. Os outros conseguem fazer as tarefas, elas não conseguem. Os outros atingem os objetivos, elas não conseguem. A professora fica chamando a atenção dela o tempo todo, o que não faz com as outras crianças. Chega em casa, a família tem uma expectativa e cobra o resultado dessa criança, e eles mesmo em casa, muitas vezes, não conseguem fazer as tarefas de uma maneira adequada, porque também tem o problema da dispersão, o problema da desatenção. E existe também uma própria insatisfação da criança, que ela percebe as dificuldades que ela tem, que ela não atinge os objetivos nem que ela espera dela mesma e nem que os outros esperam dela. Uma frustração, né? Uma frustração total. E isso aí pode levar a um quadro de depressão ou, eventualmente, ao contrário. Existem alguns que reagem de uma maneira mais agressiva, de uma maneira mais violenta. E aí são consequências que podem afetar até o desenvolvimento todo dessa criança, né? O estado emocional dela é complicado. É isso? Porque ela está dentro de um processo de desenvolvimento. Né? Então, uma criança, naturalmente, ela é ativa. Né? E um ambiente de sala de aula exige uma disciplina e um comportamento que a criança tem que se controlar, né? Como o doutor Abraham mencionou. E a questão do autocontrole vai seguindo na vida dessa pessoa e vai causando muitos prejuízos, inclusive sociais. Né? Tem dificuldades de sociabilização, estresses familiares. Né? E depois, quando ela se torna adulto, 50% mantém as características dos sintomas, desses sintomas todos. Né? 50% dos adultos, 50% conseguem vencer e 50% não. Então, o que causa isso? Muitos divórcios, muitos relacionamentos, problemas no emprego, né? Assim, desemprego, problemas com a lei, adição de drogas, porque álcool. Esse adulto, ele continua disperso, a gente pode dizer assim, ou hiperativo? O adulto, ele vai arrumando estratégias, porque a pessoa é inteligente, né? Ela não vai, assim, de alguma forma, ela vai se proteger de tantos fracassos. Então, ela vai criando estratégias. Porém, a desorganização, ela é sempre presente. A dificuldade de atenção é presente, né? E aí, isso que causa o prejuízo. Né? E muitas vezes nas crianças, nas pessoas que são mais hiperativas, que não necessariamente há a hiperatividade. Isso é muito importante colocar. As que são mais hiperativas tendem a ser mais impulsivas. Então, tendem a, por exemplo, a dar uma resposta para o chefe atravessada. Né? Agora, isso torna o diagnóstico mais difícil? É mais complicado esse diagnóstico? Eu não acredito que o diagnóstico ele seja muito complicado, porque o importante nisso tudo não é você dizer, não, você é hiperativo ou você não é hiperativo. O que a gente tem que ver qual é o prejuízo que o indivíduo tem na sua vida social, na sua vida familiar, na sua vida de trabalho ou escolar. Eu acho que esse que é o mais importante. Não é, o diagnóstico é apenas um apêndice da história, né? Mas o que é importante é justamente isso. Muitas vezes você recebe a criança no consultório, ou recebe o adolescente no consultório, ou outros colegas que recebem os adultos, então com queixas, com referências de alguma coisa. Ah, mas eu não sou tão hiperativo, eu não sou tão disperso, eu não sou tão desatencioso, eu não sou tão. E muitas vezes os pais têm dificuldade de aceitar o diagnóstico. Às vezes eles chegam até procurar um médico tardiamente. Então, o que acontece? Acontece uma coisa muito simples. O que a gente tem que averiguar? Qual é o tamanho do prejuízo que você está tendo?
Você tá bem na escola? Obviamente que você não precisa procurar um médico e nem se preocupar com isso. Você está bem sob aspecto social? Você está bem sob aspecto familiar? Você está bem nas suas atividades esportivas, coletivas, etc. Então está tudo bem. Agora, quando vocês vão procurar um especialista, é porque alguma coisa não está indo bem. Sim. Então, aí o diagnóstico ele se torna mais ou menos claro. Pode, muitas vezes, não só o médico fazer o diagnóstico, mas você precisa, às vezes, o auxílio de uma psicóloga ou de uma psicopedagoga, ou eventualmente de uma fonoaudióloga, enfim, de algum especialista de outras áreas que trabalham em paralelo com a área da saúde e que vão poder fechar um diagnóstico nesse sentido. Então, na verdade, o que é mais importante do que tudo é avaliar o quanto você está defasado da média do teu grupo. Eu quero ainda falar sobre medicalização com vocês, mas é só no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com mais Sala de Visitas. Até já! De volta com Sala de Visitas, o tema de hoje é déficit de atenção. Continua o bate-papo com o neuropediatra Abram Topchevski e também com a neurologista Cleise Pereira de Castro Proa. Bom, existe uma idade mais indicada para fazer o diagnóstico do transtorno? Exato. Em geral, após os 4, 5 anos é que você percebe mais essa parte da hiperatividade, do déficit de atenção. Até então, as crianças elas são normalmente um pouco mais agitadas, um pouco mais inquietas, mas é uma fase de exploração de ambiente, de conhecer as coisas, isso daí é uma coisa muito comum. O que chama às vezes a atenção da gente são aquelas crianças no primeiro ano de vida. São aquelas crianças que são extremamente agitadas, muito inquietas, choram com muita frequência, têm muita cólica, estão eternamente insatisfeitas, porque se você pega nos braços elas choram, se você põe no berço elas choram, reclamam. Então essas crianças muitas vezes podem desenvolver no futuro um quadro de hiperatividade. Esse bebê, por exemplo, dorme direito ou não? Muitas vezes não dorme direito, acorda várias vezes durante a noite, dorme meia hora e vem com a pilha carregada, então fica extremamente agitado também. Então tem esse problema do distúrbio do sono. Agora, é uma coisa que o distúrbio do sono ele deve ser eventualmente corrigido já no primeiro ano de vida, porque isso daí acaba sendo um transtorno enorme para a mãe, que convive com isso e que tem outras obrigações durante o dia, e também é cansativo para a própria criança. Como se corrige isso? Há vezes que você muda certos hábitos durante a noite, então você dá algumas dicas para a família no sentido de melhorar as condições. Então, dar um banho antes de dormir, relaxar, fazer a criança relaxar um pouquinho. Então, essas são coisas importantes. Às vezes, quando as coisas ficam um pouco mais complicadas, um pouco mais difíceis, você às vezes tem que usar durante um período curto até medicamento para induzir a um hábito de sono. Doutores, eu acho muito importante a gente falar sobre medicalização. Muitos estudos vêm apontando o aumento do uso de medicamentos para transtornos como déficit de atenção e cada vez mais crianças e adolescentes vêm sendo medicados. Agora, isso confere realmente essas crianças, essa quantidade de crianças e adolescentes tem o déficit de atenção? Quais são os cuidados? Infelizmente, poucas crianças têm acesso a um especialista, né? A um neuropediatra, a um psiquiatra infantil, né? E esse diagnóstico, como a gente já conversou anteriormente, ele tem que ser feito com um certo rigor, né? Com uma capacitação médica.
E quando isso não acontece, quando a criança não tem esse acesso, esse diagnóstico pode ser super realizado, super feito, né? E aí ela acaba sendo medicalizada, às vezes sem necessidade, né? Porque não tem hábitos que poderiam ser adquiridos que a ajudassem, ou um acolhimento escolar, ou uma situação familiar que fosse mais favorável para essa criança, e não necessariamente que ela tenha um diagnóstico de desatenção e hiperatividade. Então, existe sim tanto esse lado da moeda, da supermedicalização, como também da submedicalização, de crianças que precisariam do diagnóstico e não têm acesso a esse diagnóstico. E aí a evasão escolar e tantos outros problemas que acontecem por a criança não ser tratada. Sem dúvida nenhuma que isso foi um fenômeno, inclusive nos Estados Unidos, em todos os lugares e aqui também, que há uma tendência, vamos dizer assim, ao uso de medicamento de uma maneira mais abusiva. Se nós fizermos uma retrospectiva do que acontece, a gente vai perceber que a maioria dessas crianças que são medicadas abusivamente, não são abusivamente medicadas por especialistas. Não é pelo neuropediatra e nem pelo psiquiatra infantil. Então, hoje existe uma tendência dos clínicos fazerem o diagnóstico que eles acham que é importante e muitas vezes eles são os médicos que dão os medicamentos para as crianças. Então, se você for olhar as crianças que são realmente tratadas pelo neurologista infantil e pelo psiquiatra infantil, raramente elas são medicadas acima da média. O que acontece é o seguinte, há também uma certa preocupação dos familiares em relação ao uso de medicamento X, Y, Z, por causa do excesso de informação que tem na mídia e grande parte das vezes por não especialistas e às vezes nem por médicos. E aí acaba deixando medicando a família muito confusa em relação a isso. O que a gente tem que pensar é o seguinte, para que foi sintetizado um medicamento? O medicamento ele foi sintetizado para evitar algum desconforto que você tenha, algum prejuízo que você tenha na sua saúde. Se você tivesse prejuízo... Exato, seja saúde física, seja saúde mental. Você veja que maravilha que inventaram, por exemplo, a Novalgina. Com isso eu não preciso ter dor de cabeça. Quando eu tenho dor de cabeça, eu tomo a Novalgina que me alivia. Agora, o que acontece se eu não tomar a Novalgina? Eu fico mal-humorado, eu fico irritado, o meu desempenho fica aquém da minha capacidade, isso daí me deixa depressivo por causa da dor. Então, é uma solução que a gente tem. Então, eu acho que o medicamento, quando bem indicado, quando bem usado, ele é uma solução, não é um problema. Eu acho que é isso que é importante, que as famílias saibam, que as pessoas saibam em relação a isso. E o que eu acho muito importante enfatizar, né, e deixar bastante claro, que a medicação para o transtorno do déficit de atenção, ela não é um milagre, ela não é uma pílula de inteligência, né, e ela não é milagrosa. Junto com o tratamento, é muito importante, por exemplo, que essa criança hiperativa faça atividades físicas, que ela tenha um estímulo motor, que haja outras coisas que estimulem essa criança. Por exemplo, uma escola que a acolha melhor, que consiga incluí-la, né? Onde que ela possa não ser tão criticada, né? Onde ela não seja colocada numa situação que a autoestima dela seja prejudicada. Porque é um julgamento constante. Sim, porque né? muitas vezes você tem uma escola onde os professores, eles não querem ter trabalho, a escola não quer ter trabalho e aquela criança é uma criança problema. A medicação não foi feita para deixar a criança boazinha. Isso é muito importante. E quais são os riscos dessa criança que é medicada sem precisar, por
exemplo? Só uma coisinha importante é o seguinte, muitas vezes as famílias ficam preocupadas, não, mas ele vai ser medicado, ele vai ficar sonolento, ele vai ficar inativo, ou ele vai ficar hipoativo, ou coisa desse tipo. Na verdade, o medicamento não troca a criança. A criança ela é exatamente a mesma, vai continuar sendo. Só que ela vai ter um comportamento, ou ela vai ter um desempenho mais próximo da média. Mais equilibrado. Certo? Exato. Então ela vai poder ter uma produção melhor usando a sua capacidade. Então isso que é muito importante. Medicamento até hoje não é refresco para ninguém. Existem efeitos adversos desde o homeopático até o holopático, de ponta a ponta, de A a Z. A única coisa que é muito importante é o seguinte, o medicamento ele tem que ser usado ou recomendado por um especialista que tenha experiência com o medicamento, que saiba quais são os efeitos adversos, que saiba contornar as dificuldades dos efeitos adversos, que saiba contornar as dificuldades que a criança possa ter usando o medicamento. Agora, grande parte das vezes você encontra o indivíduo, ele é medicado por um colega não especialista, bastou ter alguma diferençazinha, suspende o medicamento, não tem jeito, deixa assim porque conforme-se. Não é um tratamento. Não é por aí. Então você tem que ter pessoas experientes, pessoas capacitadas, não só para o tratamento medicamentoso, como também para o tratamento paralelo, seja com a psicóloga, seja com a psicóloga que vai dar orientação para a família, seja com a escola que tenha, vamos dizer assim, a predisposição de ajudar essa criança e não ficar o tempo todo pegando no pé dela. Então isso que é muito importante, porque na verdade o tratamento nesse sentido é um tratamento multidisciplinar. Você precisa do auxílio de todos. Com certeza. A escola é importante, o professor é importante, a família é importante, o médico é importante e a própria criança desempenhar o que ela tem que desempenhar. Tentar entender o que ela está passando. Claro. Isso é fundamental. Informação para a família, informação para a criança, porque por mais que seja pequena, a gente sabe que tem que explicar. Qualquer criança é capaz de te entender contanto que você fale na língua dela. Não adianta você querer usar termos estrambólicos para ela te entender, que ela não vai te entender, nem a família. Claro. Então você tem que, para cada situação, você tem que falar no nível do indivíduo que está sendo atendido. É isso e aí. ele vai te entender. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, dizer que passou rápido esse programa, tem muito assunto ainda para a gente falar. Muito. Espero vocês numa próxima. Muito obrigada. Com todo prazer. Nós muito agradecemos imensamente o convite e foi prazeroso. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada a você. Por favor, doutor, um contato seu. Tem o e-mail que é abram@einstein.br e o telefone do consultório é 2151-3303. Muito obrigada, doutora. Por favor, um contato. Meu e-mail é cleisecastro@einstein.br e o telefone do consultório, DDD 11 3167-0607. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês e obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.